o material da gênese do disco hum, é, é anterior pronto, ao mestrado. No entanto, o mestrado teve um grande enfoque na música eletroacústica, na criação, na performance e também no estudo da história da música eletroacústica, da música contemporânea, da música experimental, que são áreas que eu sempre desenvolvi, que sempre tive interesse, desde pequeno, na verdade, mesmo antes de saber o que era música eletroacústica. E portanto eu já tinha feito o meu primeiro disco, neste segundo estava muito interessado em explorar a música mais, um lado mais experimental da música, também mais ambiente, também mais noise, que eram coisas que eu sempre tive, pronto, que eu já tinha interesse há algum tempo. E portanto acabou por ser um bom casamento. A maior parte das canções foram escritas, algumas antes, algumas durante o curso. E depois acabou por ser uma espécie de... Eu não queria de maneira muito intelectual, acaba por ser sempre uma coisa muito emocional, mesmo as partes mais técnicas é sempre um lado muito instintivo, ou funciona ou não funciona, e tem sempre que respeitar digamos assim, o que é que eu senti inicialmente que me levou a criar aquela música ou aquela canção. E portanto foi um bocado por aí, e as coisas acabaram por fluir, digamos assim. Isso foi, no fundo, é o tema da minha tese de mestrado, ahm, que entreguei ontem. Obrigado. Bem feito. Ahm, e foi o tema porque, de facto, é bastante desafiante, ou seja, não que seja uma coisa nova a música experimental e a música pop rock estarem juntas, obviamente que há 500 mil e 500 mil milhões de exemplos disto. A música eletroacústica, especificamente, apesar de não ser propriamente um formato musical, um género musical, porque são muitas coisas diferentes, digamos que se foca em parâmetros muito diferentes dos parâmetros composicionais do que normalmente uma canção é. Uma canção, por norma, costuma ser uma coisa relativamente fácil de memorizar, não necessariamente, obviamente, mas generalizando. Pode ter refrão, costuma ter voz, pode não ter voz, pode ser uma linha melódica, mas normalmente tem a ver com estas coisas. Eletroacústica tem a ver com tudo o que é o oposto disto, que é textura, espaço, tom, um centro tonal indefinido, muitas vezes que muda, ou que é absolutamente indefinido, ou sem centro tonal, não é? Porque tem mais a ver com o som até do que com as notas. E, portanto, o desafio foi como é que eu faço uma composição de uma canção, que é uma coisa tão formal, tão formatada, e como é que eu faço uma composição eletroacústica, que é uma coisa tão informe, tão desformatada, porque a partir do momento em que começo a fazer uma, já não estou a fazer a outra. Portanto, não sei bem se consegui, mas foi um processo muito, muito bonito e em que fiquei muito envolvido, profundamente envolvido, e que vou continuar a explorar e pronto, e que me entusiasma imenso, que me desafia. Estas coisas, como eu estava a dizer há pouco, para mim nascem de um lado muito instintivo, e apesar de eu ter estudado isto e ter um lado bastante de reflexão e académico, há muita coisa que eu não sei a resposta, e eu não gosto mesmo nada de intelectualizar a música, mas é bom pensar nestas coisas. Portanto, no ato criativo custa-me estar à procura do significado. Mas refletindo agora para trás, acho que tem a ver com um lugar na nossa... Um lugar que é simultaneamente exterior e interior, que nós procuramos um lugar de pertença, de alguma forma, acho que acaba por estar ligado também à nossa infância, a uma altura em que éramos muito... em que a nossa perspectiva do mundo era muito fechada ao nosso pequeno universo, não que eu tenha viajado o mundo, mas obviamente a experiência traz isso, que é termos uma perspectiva mais
mais alargada, e agora com a internet quer dizer, é impossível não a ter, não é? Isso tem os lados bons e os lados maus. E eu acho que onde viveu os Carneiros é um espaço simultaneamente de experiência, mas também está-me a faltar a palavra. Não é nostalgia. É uma palavra melhor, mas é um espaço de experiência e de inexperiência. Simultâneo, acho eu. Uma espécie de estado de graça, de conhecimento, mas de abertura. Aquela coisa que as crianças têm, que é o fascínio, não é? Acho que é um pouco onde eu gostava de estar. Não sei se estou, acho que não. Enorme. A Banda do Vento é a banda com que eu toco desde que foi basicamente a banda com que eu gravei o primeiro disco e é um conjunto de músicos com os quais eu toco ao vivo. E eles são excelentes, fantásticos. Temos uma amizade que se tem desenvolvido desde que gravámos o disco. Quando gravei o disco não os conhecia bem e agora pronto, já somos amigos e já partilhamos aspectos da nossa vida uns com os outros, portanto isso depois também se reflete na música, sem dúvida. Esse diálogo subconsciente, digamos assim. E eu confio muito no instinto deles e eu confio que eles também me conhecem já, enquanto no primeiro disco não era assim, não é? E acho que isso também se sente. Neste segundo disco há um grande cuidado porque o material é muito frágil, muito sensível em muitas partes, é uma coisa muito íntima e eles são todos muito cuidadosos e no momento de gravar, nós gravámos isto que é uma semana, portanto, a parte central das canções foi gravada em uma semana e no momento de gravar eu sou muito poucos takes, 2 takes e está feito, porque para mim tem a ver com o momento e estarmos relativamente bem preparados. Se calhar não tão bem preparados como podíamos estar, porque também eu não consigo preparar-me assim tão bem, porque perco a faísca, digamos assim. Prefiro que fique um bocadinho tecnicamente imperfeito e que depois esteja lá um lado indescoberto, ainda que é descoberto durante a própria gravação, não é? A música ainda a haver um lado, apesar de ser uma canção, apesar de estar escrita, ainda haver um lado da música que ainda não foi explorado, que é, ok, agora de repente estou aqui a tocar com os meus amigos, estamos todos a ouvir-nos, pronto, isso é muito bonito. Portanto, obviamente que eles tiveram uma influência enorme. Depois, o José Valente, o Tiago Souza e a Orca, eles vieram depois do bulk do trabalho estar gravado. E eles são todos músicos que eu admiro imenso e por isso é que eu os convidei. São músicos que eu acho que estão a fazer um trabalho que me parece do trabalho mais interessante que eu ouço na música portuguesa contemporânea, da que está a ser feita agora. A Orca, eu adoro as canções dela, eu gosto muito da voz dela. O Tiago Souza e o José Valente são 2 músicos que eu admiro imenso. O Tiago Souza faz a música minimal, lindíssima que faz, minimal repetitiva, mas não só, obviamente. Foi uma música que eu descobri há 2 anos, quer dizer, tanto eu como o José Valente são músicos, que eu já conhecia, mas tanto eu como o José Valente são músicos que eu descobri no último ano e meio, 2 anos, e que me apaixonei completamente pela música deles. Eles ao vivo também são incríveis. E são as 2 pessoas, são as 3 pessoas muito abertas, artistas abertos. Eu estava com medo, né? Tipo, estou aqui a propor uma coisa, principalmente o Tiago Souza, que é de um lado mais ambiente, mais abstrato, aparentemente não tão formal, ou que é outra forma, vá. Eu estava, bem, ele não vai gostar nada disto. Porque às vezes quando se tenta misturar as 2 coisas acabamos por não ser carne nem peixe e há pessoas que gostam de estar mais assentes, mas não foi de todo o caso e pronto. Penso que sim, sem dúvida. Eu com os meus pais viajei por Portugal todo a trabalhar com eles e a ver os espetáculos deles.
e conheci muitas, muitas pessoas de meios muito diferentes que trabalhavam com eles. E, portanto, acho que isso me deu muita... Pronto, deu-me um contacto muito próximo com pessoas muito diferentes. Que acho que faz muito bem essa multitude. Também me fez perceber que, apesar de Portugal ser um país pequeno, é extremamente diverso, extremamente rico. Que é uma coisa que acho que a maior parte das pessoas que não viaja por Portugal acaba por não... Temos esta visão de Portugal como Lisboa e Porto, quando não é de tudo isso, obviamente. Acho que acabou por se tornar. Inicialmente não era, e pelo menos até agora nunca foi, quer dizer, a música nunca veio, sem ser a capa do disco, que foi uma figura de cerâmica que eu encontrei naquelas lojas de cerâmica de jardim, que tem os anõezinhos e as ovelhinhas e os cãezinhos, achei muita piada, estava dentro do saco de plástico e tirei uma foto, pronto, isso é a capa do disco. Mas isso, de facto, essa imagem foi muito evocativa para mim ao longo do processo de criação do disco e de escrita das canções, porque havia qualquer coisa sobre o carneiro preso dentro do saco de plástico que era muito evocativo e bonito para mim. E misterioso, sem dúvida. Mas, de resto, tudo o que é videoclipes e videoletras e essas coisas todas, não, é tudo posterior e custa-me, na verdade, bastante fazer esse tipo de conteúdos, mas tem que se fazer porque acaba por ajudar. E agora que eles estão feitos, eu tentei fazê-los com o máximo de atenção e verdade que consegui, e acho que eles fazem todo o sentido com o disco. Mas de facto não estavam lá na gênese do trabalho. Eu sempre gostei do inverno, para te ser muito honesto, saiu como primeiro single porque me parecia bastante viável como single, do ponto de vista que é uma música relativamente orlhuda. Na minha opinião, se calhar para outras pessoas não há de ser, mas eu acho que é. E acaba por ter uma componente também experimental, apesar de ser uma música que vai buscar muito às raízes da música tradicional portuguesa. Há a música que eu ouvia na infância e que continua a ser uma música que tem um lado super especial no meu coração, que é o Zeca Afonso, obrigado a Vítor Jara. Pronto, essa música toda. A Naifa também, apesar de ser um grupo mais contemporâneo, um grupo que tem imensa influência na minha visão da música portuguesa. E portanto, essa Sempre do Inverno pareceu-me fazer uma boa ponte de ligação entre o meu primeiro disco, que é um disco bastante nu e cru, em que as letras são muito importantes e a instrumentação é típica, é uma instrumentação típica de canção. E Sempre do Inverno tem isso, mas também tem este lado experimental, que me pareceu fazer uma boa ligação entre o primeiro disco e o segundo. Onde os Carneiros é uma música que já assumidamente está mais dentro do universo do disco, digamos assim. E pronto, acho, não sei, pareceu-me bem também lançá-la. Sem dúvida, as músicas, quando eu as escrevo, eu tenho, não sempre, mas há um lado muito visual quando eu estou a escrever, e eu escrevo quase sempre em flow, em stream of consciousness, não é? Não é uma coisa, mesmo as letras, se elas fazem sentido, eu não sei como é que elas fazem sentido, porque é muito irracional, raramente eu mudo letras e elas saem ou não saem. Se não tiverem a sair, eu não vou estar ali a tentar que elas saiam. Mas há uma música que é Turistas no disco, que é a segunda música do álbum. É uma música que eu escrevi aí quando estava a ir para a aldeia da minha avó, que é Lousa, em Trás-os-Montes. Estava a ir para lá de autocarro. Isto foi em 2023, acho eu. Acho que sim. Estava tudo queimado, quilómetros e quilómetros de serra queimada, quilómetros... Houve ali uma altura do caminho onde era só
repente não estava queimado, de repente estava tudo queimado. Um, e eu cheguei à casa da minha avó e escrevi essa música. Um, pronto, e acho que há um lado muito visual de tempo e espaço, como estavas a dizer, nas músicas, sem dúvida. Acho que há uma segurança muito diferente quando eu comecei. Eu também tive imensos problemas de saúde quando fiz o primeiro disco e nos primeiros concertos ainda estava a lidar um bocado com eles. Agora já estou muito mais forte. Um, mas em geral, a confiança de que eu conseguia tocar ao vivo, quer dizer, eu toco há muitos anos, mas nunca sempre foi uma coisa muito para mim, nunca teve a ver com a apresentação, portanto acho que acabei por descobrir o meu lado de performer que nunca achei que tivesse. Um, e que é muito, e que dá imenso gosto, é muito fixe e acima de tudo ver as pessoas a curtir o que nós estamos a fazer e virem ter connosco a agradecer-nos depois dos concertos. Olha, isto significou imenso para mim, obrigado, identifiquei-me imenso com isto e com aquilo. Uma pessoa nunca está à espera, nós escrevemos sempre de um lado tão íntimo, tão nosso, e depois de repente a coisa ressoa com mais pessoas. E foi isso que eu descobri nestes últimos 2 anos de concertos, foi essa conexão entre a minha música e as outras pessoas. Por acaso, isso é um ponto que está. A minha tese de mestrado é simultaneamente um projeto artístico e uma dissertação, uma pesquisa teórica. E um dos pontos mais importantes que eu deixei também claro na dissertação era: ok, isto é um trabalho académico, mas em última análise a música é o mais importante. E é um bocado essa a minha, digamos que é a minha postura, porque é o que eu sinto que é o que eu devo fazer, que é simultaneamente continuar a desbastar terreno dentro da minha cabeça e em relação ao que eu quero ouvir, o que eu quero fazer, mas sempre dentro de uma ótica de, quer dizer, eu não estou a fazer experimentalismos porque sim. Se eu quiser fazer uma música com 2 acordes, também faço. Ou seja, não tem sempre a ver mais ou menos experimental com o lado genuíno e um respeito pela fonte original de onde as ideias vêm. E acho que independentemente da linguagem musical que uma determinada canção ou música tiverem, há as duas coisas pelas quais eu me guio são sempre uma vontade de continuar a explorar e um respeito grande pela fonte das ideias. Hugo, muito obrigado. Obrigado, muito obrigado.